See the runway? You ready? Speed 148. And landing checklist. Vertical speed. Yep. You get the lock. Now we're gonna start as reference 438 on final far right. Continue. 200. Wind calm. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed brakes up. Reverse as normal. Knots. Oi pessoal, meu nome é Marcelo Fouquet, eu sou funcionário da Lufthansa em Frankfurt, eu trabalho na área de vendas e eu estou aqui para contar algo a respeito do Boeing 747, do Jumbo na Lufthansa para vocês. Bom, por onde começar? Afinal de contas, o Jumbo é uma das aeronaves mais icônicas do mundo. A própria Lufthansa, o 747 é um ícone, ele representa a empresa de certa forma. Eu pessoalmente arrisco dizer, inclusive, que o 747 é mais representativo da empresa do que o Super Constellation, o Starliner, que sempre foi conhecido como um sinônimo de Lufthansa. A realidade é que a Lufthansa já opera o 747 há praticamente 50 anos, desde 30 de março de 1970, quando ela recebeu sua primeira unidade do Boeing 747-100 em Hamburgo. Aliás, um fato curioso, a Lufthansa é a empresa que durante mais tempo operou ininterruptamente, aliás, ainda opera o Boeing 747 no mundo. Não existe nenhuma empresa aérea que operou durante tantos anos o Boeing 747 como a Lufthansa. E provavelmente esse recorde deve permanecer com a Lufthansa, tendo em vista que o 747-8i ainda deve se manter em operação durante alguns anos. Fato é que, desde que a Lufthansa recebeu seu primeiro exemplar do Boeing 747, a aeronave é o status symbol, é o flagship da empresa. Esse posto, o Jumbo apenas perdeu durante 2 anos, lá em 2010, quando a Lufthansa recebeu a A380, mas o Jumbo acabou reconquistando esse espaço 2 anos depois, quando a empresa recebeu os, na época, novíssimos Boeing 747-8i. Ano passado, quando a empresa relançou a sua nova marca, ela também se utilizou do Boeing 747 como seu veículo para promover a nova marca. A nova marca ela foi apresentada ao público, aos funcionários, a clientes, em 7 de fevereiro de 2018 e o 747-8 e o primeiro 747-8 recebido pela empresa, prefixo Delta, Alfa, Bravo e Yankee Alpha, foi a aeronave escolhida para apresentar essa nova identidade, esse novo capítulo da empresa para o mundo. Tanto é que, a título de curiosidade, no dia seguinte, dia 8 de fevereiro, a Lufthansa fez inclusive uma tour pela Alemanha, pelas principais bases da empresa aqui, um voo especial com esse Jumbo, com convidados especiais a bordo, para mostrar a nova marca para funcionários, para clientes, para jornalistas, para a imprensa de modo geral, mundo afora.
herzlich willkommen in Mexico City. Zur Ihrer eigenen Sicherheit, bitte lassen Sie Ihre Sicherheitsgurte geschlossen und bleiben Sie noch so lange sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen erloschen sind. Flugkapitän Steindorf und seine Besatzung danken Ihnen, dass Sie unsere Gäste waren und dass Sie Lufthansa Star Alliance für Ihre Reise gewählt haben, und wir hoffen, dass es Ihnen an Bord gefallen hat. Wir wünschen allen eine schöne Aufnahme bzw. eine angenehme und sichere Weiterreise. Estou muito contente de estar hoje novamente no canal ASA. É minha segunda entrevista sobre aviões que voam no Brasil. E quero agradecer muito às pessoas que assistiram o primeiro programa do 727, que bateu o recorde de audiência, né? E eu fico muito contente, assim como faço na revista Flap, de poder manter a tradição da história da aviação comercial brasileira. Pesquisando a história do 747-400 no Brasil, do 747 no Brasil, descobri que a Varig tinha intenção de comprá-lo muito antes do DC-10. Só que não conseguiu financiamento para esse avião na época, e o DC-10, que era bem mais barato, foi financiado por um plano muito facilitado, e assim que pôde, a Varig imediatamente comprou esse avião. Os três primeiros vieram no ano de 1981, da série 200B, Kombi, que foram comprados originalmente pela linha aérea da Líbia, e os americanos puseram um embargo e não entregaram o avião. Então eles vieram a Varig. Fizeram muito sucesso na Rio, Nova York. Naquele tempo não existia o voo direto de São Paulo, Nova York, então você tem que fazer uma conexão. Geralmente um 737 até o Galeão e vice-versa, o que dificultava muito a vida dos passageiros que vinham para São Paulo. O serviço deles era muito bom mesmo. E logo depois veio o 747-300, que eu tive o prazer de fazer o inaugural para Nova York, de São Paulo, onde o serviço da Varig já começou a cair. Em vez daqueles buffets maravilhosos de carrinhos, já era serviço individual, sem charme nenhum, e onde se via já que a Varig já estava enfrentando problema, que foram se agravando cada vez mais, inclusive com a chegada de 747-400, uma rota que não deu resultado. A Varig não conseguiu pagar os leasing, já estava numa situação muito ruim, não de solvência como alguns anos depois, e teve que devolver os aviões. Era uma rota que nunca mais foi operada por companhia nenhuma, por se revelar antieconômica. Por quê? Porque eles faziam São Paulo, Joanesburgo e depois iam para Hong Kong, via Bangkok. E o trecho São Paulo-Joanesburgo vivia lotado. Então, o avião lotava até Joanesburgo e sobrava pouco lugar para o resto das rotas. E o tráfego local era muito pequeno. Eu creio, na minha opinião, que com a devolução do 747-400, os planos internacionais da Varig e Longa-Ponce, planejados pelo Rubel Thomas, começaram a ir para o vinagre. E o 747, na minha opinião, até hoje, é o melhor avião que existe para voar em longas distâncias. E a importância dele no Brasil foi muito grande. Até no Brasil chegou a encomendar um, e foi pintado com as cores dele nos Estados Unidos, mas nunca chegou a operar, aliás, nem chegou a vir para o Brasil. Com o aparecimento do 747 dos céus no Brasil, primeiro pela Varig e depois pelas internacionais que hoje operam nesse país, é uma era que infelizmente não volta mais, a não ser pela Lufthansa, que ainda mantém o 747-8, mas é um voo só, e foi muito bom ter voado nesse avião.
747, um avião que marcou muito a minha carreira profissional, pelas suas dimensões, pela sua beleza, um avião majestoso, né? Impressionava muito pelo seu peso. Ele transportava chegava, dependendo da configuração, a 400 passageiros. Era um avião com 2 andares, uma diferença dos demais aviões, e tinha vários trens de pouso, somando tudo dava 18 rodas, e a cabine de comando no segundo andar, também uma diferença, que a gente tinha que se acostumar no início. A gente passava a ver os fingers tudo de cima, né? E a altura de 10 metros do solo, dá aí um prédio mais ou menos de uns 3 andares, né? E ainda lembro que ela não era muito compatível com o tamanho do avião. Era uma cabine relativamente pequena, ela era estreita, comprida e rebaixado o teto. Tinha uma característica também um pouco diferente dos outros aviões, que o 747 não abria as janelas laterais do cockpit, né? Então, para certificação de evacuação de emergência, ele tinha uma escotilha no topo da cabine, que se abria e a gente segurava uns punhos presos a cabos de aço, tinha uns 5 para os tripulantes, e caso de emergência se jogava dali de cima, né? Se jogava de um prédio de 3 andares. E acreditando que o sistema funcionaria bem, que é um sistema de roldanas por inércia, né? Que ia amortecendo a queda até chegar no chão de forma relativamente suave. Por sorte, eu nunca precisei usar esse recurso e também não conheço ninguém que tenha usado. A Varig teve o 200, o 300 e o 400. Não voei o 400, voei 200 e o 300. 2 aviões muito parecidos. A diferença era o upper deck alongado, mais passageiros em cima. Isso aí também trazia uma diferença nos treinamentos de evacuação de emergência e tal, que ele tinha evacuação de emergência por saídas do upper deck, era um tobogã bem longo até o chão. O 200 já não tinha, o 200 usava as saídas do piso inferior para evacuação de emergência. E a gente sabia que estava... Bom, ele tinha também mais potência, né? Os motores eram mais potentes e o avião era mais pesado um pouco e tudo, mas era um senhor avião. A gente sabia que estava no 200, que na cabine de comando é tudo igual. Mas quando a gente saía dela, a gente logo via que estava no 200, quando a gente enxergava assim, um avião executivo, pouquinhos passageiros, né? E no 300 já não, você saía da cabine e enxergava, vamos dizer assim, tipo um avro, né? Com a quantidade de passageiros ali. E aquilo era só uma amostra, porque o restante do pesado dos passageiros estava tudo lá embaixo. Tinha escada, né? Os 200 era uma escada caracol e os 300 é uma escada de 2 lances em diagonal. Eu lembro que durante os voos, para me exercitar, eu descia a escada, ia até o fundo do avião, voltava, subia a escada. Isso aí dava uma caminhada de mais de uma quadra subindo e descendo uma escada. A Varig teve o Kombi também, que é um avião bem diferente. O último terço da fuselagem dele era cargueiro. Então a gente dizia que transportava a capacidade de passageiros de um DC-10 e a capacidade de carga de um Boeing 707, tudo num avião só. Eu pilotei o Jumbo até ele ser desativado e mantive a carteira dele enquanto voava o MD-11 já. Eu mantinha a carteira para fazer os voos de entrega, eu e o comandante Binder, a gente entregava os aviões. Então eu voava em linha o MD-11 e de vez em quando pegava o
fazer o voo de entrega do 1747. Esquece, vai ficar grande pra caralho.